Bem, vamos falar sobre a escala diatônica. Existem outras escalas, escala cromática, dórica, frígia, mixolídia. Então, a escala que nós vamos estudar hoje é a escala chamada diatônica. O que é essa escala diatônica? É uma série de 8 sons dispostos em graus conjuntos, na sua ordem natural, guardando as posições de tons e semitons. Bom, tá meio confuso ainda, né? Então, vamos lá. Primeiro, a primeira ideia aqui é simples. Ó. A escala diatônica é uma série de 8 sons. Então, para eu ter uma escala completa, eu tenho que ter 8 sons. Por exemplo, isso aqui é o Dó, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo som, se você perceber de novo, bem, é o Dó também. Ó. Ah, então o oitavo som ele tem o mesmo nome do primeiro som, colocado uma oitava acima. Oitava é por causa disso aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela é a oitava nota a partir dessa. A gente diz que esse é um intervalo de oitava. Intervalo é a distância entre os sons, tá? Por exemplo, esse é um intervalo de quarta. 1, 2, 3, 4. Ou daqui para cá, um intervalo de quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, o intervalo é isso. Tem um intervalo justo, maior, menor, que é o aspecto qualitativo do intervalo, que a gente não vai ver hoje. Mas o aspecto quantitativo do intervalo é isso. Quantas notas são envolvidas, incluindo a nota inicial, as notas intermediárias, até a nota final. Graus. Chamam-se graus as notas que formam a escala e são enumerados por algarismos romanos. Então a gente já viu que a escala é uma sequência de 8 sons e cada som da escala é chamado de grau. Então eu já tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto até o oitavo grau. O oitavo grau está aqui entre parênteses primeiro porque ele é a mesma a nota de mesmo nome, tá? Tocada uma oitava acima. Se eu, por exemplo, começar com Ré, a escala tem que terminar no próximo Ré. Se eu começar com Mi, a escala termina no próximo Mi. Tem que dar 8 notas, tá? Graus conjuntos, ó. O que ele menciona aqui no conceito grau conjunto? Uma série de 8 sons dispostos em graus conjuntos. Grau conjunto, pessoal, é aquilo que não é salto. Por exemplo, se eu sair do Dó e venho para o Ré, eles são notas vizinhas. Se você falar a sequência de notas, você aprendeu na primeira aula, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou descendo, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. O Ré é grau conjunto do Dó, ele vem logo após o Dó. O Si também é grau conjunto do Dó. Porque se você for descer a escala, ó, Dó, Si, o primeiro passo para baixo, abaixo do Dó é o Si. Então isso é a ideia de grau conjunto. Se eu falo Dó, Mi, já não é grau conjunto, porque entre o Dó e o Mi existe o Ré. Se eu falo Dó, Lá, descendo, né, também não é grau conjunto, porque existe o Si, né, existe um ponto intermediário, uma nota intermediária entre os dois pontos. O que não for grau conjunto é grau disjunto. Então eu posso dizer que Dó e Mi são grau disjuntos. Ou seja, não são conjuntos, ou seja, não são notas vizinhas. Assim como Dó, Lá também não são notas vizinhas. E bem como esse Dó, Lá aqui, ó. Dó, Lá no sentido ascendente, ou saindo do Dó subindo até o Lá. É um intervalo, inclusive é um salto considerável. O Dó, Lá descendente, sentido descendente. Não é um salto, não é um grande salto, mas é um pequeno salto. Então não é grau conjunto, tá? Grau conjunto dá-se nome de graus conjunto quando são vizinhos, isto é, imediatos. Imediato é que não tem nada entre eles, tá? Grau disjunto são os que têm um ou mais graus intermediários, ó. Foi o exemplo que eu dei, ó, Dó e Mi, ó, teria o Ré de intermediário. Dó e Sol teria o Ré, Mi, Fá intermediário. GD, pessoal, é grau disjunto. E GC é grau conjunto. Tom e semitom. Meio tom é a menor distância entre duas notas, tá? Semitom ou meio tom. São sinônimos, tá? Semi é a mesma coisa que meio aqui. Se você observa o conceito de semitom, é a menor distância entre duas notas aqui no piano, olha só. Por exemplo, se eu saio do Dó e vou para o Ré. É uma distância pequena, mas se você tocar Dó e depois Dó sustenido, você vê que é uma distância menor do que Dó e Ré, né? Dó e Dó sustenido, ou Dó e Ré bemol, ou Dó e Ré bemol, é uma distância menor do que Dó para Ré natural. Então, isso é uma distância pequena, mas não é a menor possível. Então, não é semitom. O semitom, olha só, é a menor distância entre duas notas. Então, isso é semitom. Mi, Fá. Por que duas teclas brancas é semitom também? Porque não tem nada entre elas aqui, ó. A menor distância possível entre duas notas, assim como aqui, ó. É a menor distância possível entre duas notas. Então, entre o Mi e o Fá, e entre o Si e o Dó, existe semitom de distância.
Agora, entre o Fá e Sol tem semitom de distância? Não. Porque eu tenho um semitom daqui até aqui e um semitom daqui até aqui. O semitom é a mínima distância entre duas notas. Então eu tenho uma mínima distância daqui a aqui e uma mínima distância daqui a aqui. Então daqui para cá, na verdade, tem dois semitons. Ó. Um para cá, mais um aqui. São dois. Então, daqui para cá não é um semitom. Na verdade, daqui para cá é um tom. O que é o tom, então? Um tom são dois semitons. Ó. O nome já sugere. Ó. Se a menor distância chama semitom ou meio tom, o tom inteiro, ou o tom, vai ser o dobro dele. Um mais um. Tá? Um tom são dois semitons. E o tom está aqui. Ó. É um intervalo entre duas notas construído por dois semitons. Tá? A explicação toda que eu dei está aqui. Ó. Do Dó para o Ré, do Ré para o Mi. Observe que ele não escreveu aqui do Mi para o Fá. Foi para o Fá para o Sol, porque do Mi para o Fá é semitom. Dó para o Ré é o primeiro, o segundo é Ré, Mi. Depois o Mi, Fá seria semitom, por isso que não está nessa lista. Fá, Sol é tom, Sol, Lá é tom, Lá, Si é tom. E no final, Si, Dó é semitom, ele não colocou aqui. Está na lista dos semitons, está aqui. Ó. Mi, Fá é semitom e Si, Dó também é semitom. Ó, então já está começando a delinear melhor o conceito de escala diatônica. Tem que ser 8 sons, tem que ser grau conjunto e tem que guardar as posições de tons e semitons. Ou seja, numa escala diatônica, eu não posso jogar os semitons em qualquer ponto da escala. O semitom tem que ficar do terceiro para o quarto grau e do sétimo para o oitavo. Ó. Grau 1, grau 2, grau 3. Esse é o grau 4. Do grau 3 para o 4 tem que ser semitom. Grau 4, grau 5, grau 6, grau 7. Do 7, grau 7 para o grau 8 tem que ser semitom. Entre os demais graus conjuntos, ou seja, os que são vizinhos, o intervalo, ou seja, a distância tem que ser de um tom. A escala diatônica é formada por 5 tons e 2 semitons. Ó. Um tom, outro tom, já foram 2 tons. 3, 4, 5 tons, viu? E 2 semitons, um aqui e outro aqui. Os semitons se encontram do terceiro para o quarto grau e do sétimo para o oitavo grau. Os outros graus são separados por tons, é o que eu falei. Cada grau da escala tem um nome. O primeiro grau chama de tônica, o segundo supertônica, depois mediante, subdominante, dominante, sobredominante sensível. Os mais mencionados são a tônica, subdominante, dominante. A gente vai, né, quem estuda música e ouve muito falar deles. Sensível também é um grau bastante falado. Aqui, ó, tá? Sobretônica em vez de supertônica para o segundo grau, ou sobredominante em vez de superdominante para o sexto grau. Tanto faz as duas nomenclaturas. Assim, extensão da escala. A escala pode estender-se repetindo seus sons na ordem natural em diversas oitavas. O que isso quer dizer? Ó? Né? A escala é uma sequência de 8 sons, como eu falei. Se você quiser tocar daqui até aqui, você fez a escala, ou seja, os 8 sons, em 2 oitavas. Daqui para cá é uma oitava, daqui para cá é 8 oitavas. Lembrando que quando você tocar daqui até aqui, você tem que percorrer o caminho da mesma forma que você percorreu aqui. Ou seja, se você tocar, você fez certinho, ó. Colocou o semitom do terceiro para o quarto grau, do sétimo para o oitavo. Se eu chegar aqui e fizer isso, ó, o que aconteceu? Ó? Isso aqui é o primeiro grau novamente, segundo, terceiro, o quarto grau que devia estar aqui, eu joguei para cá. Isso faz com que não haja semitom do terceiro para o quarto grau. E quando eu faço isso também, eu faço o quarto grau, um quarto grau elevado, fica um semitom de distância do quinto. Então eu já comprometi, já não é a escala diatônica maior. Tá? Por uma sequência de notas ser considerada uma escala diatônica maior, ela tem que ser tocada em grau conjunto. E os semitons têm que estar do terceiro para o quarto grau, do sétimo para o oitavo. Se tiver em algum outro ponto, deixou de ser a escala diatônica maior. Aqui ele dá o exemplo de uma escala diatônica sendo tocada em 2 oitavas ascendentes. Chegou até aqui e vai voltar. Tá? É o que está escrito aqui. Subiu 2 oitavas, desceu 2 oitavas. Aí aqui tem um questionário, vocês podem responder. Assim, eu vou agora tocar uma escala que não está aqui nesse momento, mas é só para vocês já saberem que a escala diatônica maior ela pode ser tocada não apenas do Dó até o Dó. Se eu quisesse começar uma escala diatônica a partir do Ré, vamos lá. Se eu chamar a escala
diatônica começando do Ré, eu vou chamar ela escala diatônica de Ré, ou escala de Ré, ou escala de Ré maior, que a gente está trabalhando com escala diatônica maior aqui. Existe a escala diatônica menor também, que a gente vai ver depois, tá? Mas, por enquanto, é a escala diatônica maior. Essa explicação toda que eu dei aqui se refere à escala diatônica maior, tá? A escala diatônica, então, é essa sequência de 8 sons em graus conjuntos e tal. Ela pode ser baseada ou iniciada tanto no Dó, quanto no Ré, quanto no Mi, quanto no Dó sustenido, ou Mi bemol, Fá sustenido. Ela pode ser começada de qualquer ponto. Ela sempre tem que respeitar, ó, isso aqui, ó. Ela tem que ter 8 sons, né, para ser a escala completa, e tem que ter os semitons do terceiro para o quarto grau e do sétimo para o oitavo. E tom entre os demais graus conjuntos. Então, se eu quisesse começar do Ré, eu teria que começar do Ré e chegar até outro Ré, porque eu tenho que ter 8 sons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu tenho que ter os semitons do terceiro para o quarto, sétimo para o oitavo grau. Se eu começar no Ré, o grau 1 vai ser o Ré. Ok? O Dó só é grau 1 quando eu estou na escala diatônica de Dó. Se eu estiver na escala diatônica de Ré, o grau 1 vai ser o Ré. Então o Mi vai ser o segundo grau. E do Mi para o Fá você pode ver que tem um semitom, né? Então eu estaria tendo um semitom do segundo para o terceiro grau. E que pela escala diatônica maior não pode ter. O semitom só pode ser do terceiro para o quarto. Então na escala de Ré eu tenho que tocar Ré, Mi. O Fá vai ser na verdade Fá sustenido. Agora olha só, eu tenho o tom do grau 1 para o 2 e 2 para o 3, como tem que ser. E o quarto grau é o Sol, né? Ré, Mi, Fá, Sol. Do Fá sustenido para o Sol, você vê que tem semitom, tá vendo? Então, eu ajeitei aqui a relação do segundo para com o terceiro grau e acabei ajeitando também a relação do terceiro para com o quarto grau. O quinto grau está ok. Um tom do 4 para o quinto, um tom do quinto para o sexto. Agora, do sexto para o sétimo, aqui, ó, estaria vendo semitom, tá vendo? Então, eu vou utilizar o mesmo artifício. Vou elevar aqui, ó, em vez de ser Dó, vou tocar Dó sustenido. Sustenido é quando você pega a nota e eleva um semitom, tá? O sustenido, o símbolo dele é aquele jogo da velha. É o hashtag, né? O símbolo sustenido é o hashtag, você certamente já viu. Então, ó, a escala de Ré maior, eu tive que elevar tanto o terceiro grau para virar do Fá para o Fá sustenido, quanto o sétimo grau para virar do Dó para o Dó sustenido. E quando eu chego aqui no sétimo grau, que se tornou Dó sustenido, para o oitavo, você vê que ficou semitom. Então, eu consertei a relação do sexto para com o sétimo. E a relação, aí vem para cá, né? A relação do sétimo para o oitavo foi acertada também, escala de Ré maior. O som é bem familiar da escala maior. Se eu não tivesse feito essas duas alterações, olha só como soaria. Meio diferente, né? Ou seja, quando o som não encaixar nessa melodiazinha aqui, ó, porque tem algum erro em alguma nota aí. Erro, quando eu estou dizendo, é caso você esteja querendo tocar a escala diatônica maior. A escala diatônica maior sempre vai ter esse som. Vou tocar outra escala diatônica maior cheio de tecla preta. Viu? Apesar de ter muita tecla preta, o som é o mesmo, né? Porque as relações são as mesmas, ou seja, eu tenho... Isso aqui é a escala de Ré bemol, tá? Do Ré bemol para o Mi bemol, que é primeiro e segundo grau, eu tive um tom. Do Mi bemol para o Fá, eu tive um tom, que é segundo para o terceiro. Do terceiro para o quarto, que é Fá para Sol bemol, tive semitom, como deve ser, ó. Semitom do terceiro para o quarto grau. Quarto grau para o quinto grau, que é Lá bemol. Um tom, quinto para o sexto, que é Lá bemol para Si bemol, que é um tom. Sexto para o sétimo, que é um tom. E do sétimo para o oitavo, Dó para Ré bemol, um tom. Sobre o sustenido bemol que eu mencionei, ó, que é o sustenido, ó, ele eleva a nota em um semitom. Está na página 80 isso, tá? Sustenido, eleva a nota em um semitom. Isso aqui é Ré, por exemplo. O Ré sustenido vai ser aqui. O bemol que abaixa a nota um tom, isso aqui é Ré. Se eu jogar um bemol, ela vem para cá. Tem o dobrado sustenido, dobrado bemol, B4, que por enquanto não interessa, tá? Por exemplo, isso aqui é a nota Fá sustenido. Esse é o Fá natural, que é esse aqui. Sustenido, a alteração, né, o bemol sustenido tem que ser posto um pouquinho antes da nota que ela quer alterar, que é o caso aqui. Então essa nota vai ser aqui. Esse é o Fá natural, esse é o Fá sustenido. Foi elevado um semitom, ou seja, ele foi elevado, posto para a direita, o semitom, ou seja, a menor distância possível. E no caso do bemol, por exemplo, esse aqui, ó, que é o Lá natural, o Lá B quadro, que B quadro ele simplesmente anula as outras alterações, deixa a nota no seu estado natural, isso aqui é o Lá natural. Isso aqui é o bemol,
Então seria um semitom abaixo. O bemol abaixo um semitom, joga a nota um pouco para a esquerda, ou seja, o semitom é a menor distância possível para a esquerda, e o sustenido é a menor distância possível à direita. É isso que as alterações fazem.